Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast do Respirar Melhor e Viver Melhor. Hoje com um convidado super especial, o Pedro Aguiar. O Pedro é pós-graduado em Psicologia Positiva, professor de yoga e um palestrante de qualidade de vida muito bacana. Pedro, eu queria que você se apresentasse e vou logo emendar uma pergunta para você se apresentar e responder. Qual é a relação entre ansiedade e dificuldade de dormir? Vamos lá, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, Ernesto. Eu sou o Pedro Aguiar, professor de yoga, venho desempenhando já há quase 10 anos esse trabalho na área de bem-estar e qualidade de vida, unindo temas do yoga com temas também da psicologia positiva. E essa questão, essa relação, melhor dizendo, entre a ansiedade e a dificuldade para dormir é uma relação muito íntima que está atrelada justamente à nossa dificuldade muitas vezes de conseguir relaxar. Nós precisamos assumir que nós temos uma responsabilidade de aprender mecanismos de relaxar e não deixar simplesmente esse relaxamento à mercê das circunstâncias externas, que certamente influenciam no nosso estado mental a Uhum. todo momento. Então eu gosto de sempre trazer um paralelo quando eu falo desse tema da ansiedade, contando uma historinha que representa muito, o instinto humano de sobrevivência, né. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma trilha, se eu estou no meio da floresta e eu me deparo com um animal selvagem, naturalmente eu vou sentir medo, né, uma série de reações serão desencadeadas no meu organismo, a musculatura vai se contrair, a minha respiração vai ficar mais curta, mais ofegante, o meu coração vai Acelera. acelerar, como uma resposta automática do meu organismo para me ajudar a sobreviver, como assim? Para que eu possa enfrentar ou fugir desse potencial perigo que se apresenta ali na minha frente. As mesmas reações são desencadeadas quando nós estamos diante do chamado perigo imaginário. Mas como assim perigo imaginário? O que que é isso? Ao contrário do animal, né, selvagem, nessa historinha da trilha que está aqui realmente na nossa frente, o perigo imaginário são os nossos pensamentos. São as projeções que a nossa mente faz em relação ao futuro, ou são memórias que a mente traz em relação ao passado, e todas essas imagens mentais criam uma espécie de ameaça, Uhum. despertam esse medo. Poxa, será que isso vai acontecer? Será que vai acontecer aquilo? Será que não vai Será que acontecer? não vai É. acontecer? Ou, poxa, eu não consigo me perdoar por aquilo que eu fiz. Uhum. Eu não consigo me desprender do que já aconteceu. Então, toda essa turbulência a nível mental gera essas reações no nosso organismo. O coração acelera da mesma forma, os hormônios de estresse, né, a cortisol, a adrenalina são Cortisol. liberados, É. a respiração fica curta e a musculatura do corpo toda tensa, a nossa postura começa a mudar, a gente adota uma postura mais curvada, o que começa a gerar uma série de impactos na coluna vertebral. Então, esse conjunto de reações dificultam muito o nosso processo de relaxamento. Então, se eu quero facilitar o meu sono, eu preciso encontrar formas de neutralizar esses chamados sintomas da ansiedade. Uhum. Aqui nós falamos alguns sintomas da ansiedade: coração acelerado. Como eu posso diminuir minha frequência cardíaca? Falamos sobre um outro sintoma: musculatura contraída. Como eu posso relaxar minha musculatura? Falamos que a respiração fica muito curta, muito ofegante. Como eu posso treinar para tornar a minha respiração mais longa e mais profunda? Então, olhar para cada um desses sintomas e encontrar ferramentas para neutralizar esses sintomas da ansiedade é fundamental para facilitar esse processo de relaxamento e, consequentemente, facilitar o processo, né, para nós adormecermos à noite e não só isso, sustentar um sono mais Reparador. profundo, Sim, duradouro ao claro. longo da, né, de toda a noite. É, porque se isso não acontece, você acaba saindo da fase do sono profundo, né, da fase REM, e acaba. É aquela coisa, a gente diz que a pessoa acha que dormiu, porque ela não dormiu. Ela acha que dormiu, só que não regenerou nada, não reequilibrou
hormônio, enfim, não trabalhou nada por causa disso. Porque a tensão e a ansiedade, mesmo que ele tenha pego no sono, é um sono muito leve e não reparador. Então é isso aí, tem que trabalhar a habilidade de respirar direito. E como seria esse respirar direito? Vamos lá. Olha, o respirar direito, pra primeira coisa, coisa básica, antes de entrar em outros aspectos, primeira coisa, a respiração padrão, ela precisa ser nasal. Isso é básico. E eu acho que antes de mencionar outros aspectos importantes da respiração, cumpre a gente falar isso aqui. Sim. A respiração correta é feita pelas narinas, né? As narinas não estão aqui meramente para compor Eu, esse rosto. é verdade, eu vou te interromper. Eu trabalho com isso e eu brinco muito com as pessoas dizendo: nariz não foi feito para comer, assim como boca não foi feito para respirar. É ao contrário, você tem que respirar pelo nariz, por uma série. Vou me meter aqui, por uma série de coisas. Quando você respira pelo nariz, o ar é filtrado ao longo dos cílios que tem no trajeto, é aquecido porque tem uma vascularização muito intensa nessa região aqui, e é umidificado basicamente pela glândula lacrimal. Com isso, ele chega no pulmão nas condições ideais de fazer a melhor troca gasosa possível, que vai te dar mais energia por uma série de coisas. Então, tem que respirar pelo nariz, gente. Embora a Organização Mundial. Esse é um grande problema, eu acho, na minha opinião. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a população do mundo respira em algum percentual pelo nariz, exceto os povos originários. Índio não respira pela boca, por uma série de motivos que a gente vai discutir depois. Mas tem que respirar pelo nariz. É perfeita a sua colocação. Então, graças a Deus, alguém vem falar isso comigo também, porque eu estou cansado de falar isso sozinho e as pessoas acham que eu estou brincando. Não é brincadeira, é verdade. E antes que, né, o pessoal que está assistindo, antes que alguém pense assim: "Ah, mas isso aí não dá. Eu já tenho o hábito de respirar pela boca, sou caso perdido", que eu escuto muita gente É, falar isso. fala, fala. Isso é uma grande crença limitante. Limitante, também acho. Todo trabalho feito de forma consciente e consistente, é lógico, é um processo de reeducação, Canção, claro, é. mas uma vez que isso se torna parte da rotina, nós podemos perfeitamente corrigir esses maus hábitos respiratórios. Provavelmente você tem bons resultados e eu vou te dizer, eu tenho vários, né? Várias pessoas que esperavam pela boca, que roncavam, que, enfim, estavam sempre com o nariz entupido, né? Eu não vou dizer que é fácil, gente, né? Não é? Não é fácil porque mudar hábito é uma coisa difícil, sempre é. Mudar um hábito que você faz literalmente desde o minuto que você nasceu é complicado. Quer dizer, é fácil, mas é trabalhoso. Você precisa ter persistência, você tem que ser consistente e fazer, é o que você diz, fazer todo dia. Você tem que estar prestando atenção no que você está fazendo. Mas se você consegue fazer isso, o ganho lá na frente, eu tenho alguns testemunhos de pacientes que fizeram isso, o cara só falta ajoelhar e me agradecer de joelho, porque a vida melhora muito quando você passa a respirar pelo nariz direito, né? É impressionante. E você falou sobre a melhora no aproveitamento da troca gasosa nos pulmões. Então, é importante a gente mencionar também que nesse processo da respiração ideal, ou digamos assim, de uma respiração mais eficiente, Sim. seja a nível fisiológico, seja a nível psíquico, é nós tomarmos consciência também da devida movimentação Estação do do músculo chamado diafragma. diafragma. É Um isso aí. músculo que está aqui nessa região aqui do tórax e que cumpre uma função determinante, Importantésima. importan muito importante no processo de expansão e recolhimento dos pulmões. Então, se você colocar as mãos aqui na região do seu abdômen, por exemplo, você percebe que naturalmente, sem que você interfira nesse processo, existe uma movimentação nessa região abdominal. Quando o ar entra, o seu abdômen suavemente estufa, quando o ar sai, o abdômen relaxa. Sem que você perceba, isso está acontecendo. A questão é que, quando nós conscientemente interferimos nessa movimentação,
nós melhoramos muito esse aproveitamento. Uhum. Nós conseguimos, né, aumentar muito mais a absorção de oxigênio, levando o ar, especialmente até a base dos pulmões, que é a região dos pulmões, é o terço, a base mais rica em alvéolos pulmonares, Mas e a maioria das pessoas não utilizam essa parte. A maioria das pessoas utilizam somente a parte superior dos pulmões, porque a respiração padrão dessas pessoas no dia a dia é mais mais curta, curta, mais né? acelerada. Não, o diafragma não é utilizado, ele não é demandado da forma correta, então o ar não chega na base dos pulmões e obviamente todo, né, diversas funções fisiológicas e funcionamento de diversos órgãos vão ficar comprometidos por Comprometido. conta dessa carência, né, de oxigênio. Então, tomar consciência da respiração feita pelas narinas, tomar consciência dessa movimentação do diafragma, estufar o abdômen na hora de puxar o ar e recolher o abdômen na hora de soltar o ar, né. Quando nós inspiramos, o diafragma desce, né, o abdômen estufa e os pulmões se expandem. E quais são os outros benefícios, por exemplo, desses movimentos, né, que pouca gente comenta, mas no momento em que o diafragma desce, ele promove uma intensa massagem em todos esses órgãos da região abdominal. Então, olha que interessante. Muitas pessoas dizem que nos momentos de ansiedade mais excessiva, começam a ter muitos problemas gástricos. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa fica muito ansiosa, ou ela perde o apetite, ou ela quer comer É demais. muito. Vai pro doce, começa o funcionamento de vários órgãos intestinos, vários órgãos dessa região abdominal ficam comprometidos nesses momentos de maior estresse, de maior ansiedade. Então, se eu começo a usar o diafragma, eu não apenas sou capaz de me acalmar, de colocar mais ar nos meus pulmões, de eliminar uma quantidade maior de oxigênio, de diminuir a minha frequência cardíaca por conta desses movimentos mais prolongados, mas eu também faço toda uma massagem nessa região que me ajuda a corrigir uma série de questões gástricas. Você falou um negócio aqui que eu fiquei pensando. Uma das coisas que eu vejo muito lá no meu trabalho é a pessoa, né, fazer uma respiração torácica só. Ele só usa a parte, o terço superior do pulmão, né? Você pede para ele respirar fundo, a imensa maioria levanta o ombro. Quando você levanta o ombro, você levanta o diafragma e você diminui a capacidade volumétrica do pulmão. Você não usa o terço inferior, né? E como você falou, quando você está estressado, né, a tendência é você enrijecer a musculatura e você enrijece a musculatura do tórax e não permite que o pulmão se expanda naturalmente e aconteça esse movimento fisiológico que vai acabar te acalmando, então não sei o quê. É super interessante isso. Eu não tinha pensado nisso ainda não, mas é verdade. Eu vou obrigar as pessoas a fazer essa respiração lá no consultório também. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. A dificuldade para dormir potencializa o sentimento de ansiedade? Sim, eu costumo dizer que um ciclo acaba sendo instaurado na vida dessa pessoa, É, um, porque é uma uma coisa espiral. alimenta a Ali outra, outra, é, né? É exatamente. aquela coisa, o que é causa e o que é consequência. Na Consequência. verdade, a ansiedade ela pode ser tanto causa como consequência Consequência. dessas noites de sono mal dormidas. Então é claro que esse processo de ansiedade excessiva, como nós acabamos de dizer, dificulta o processo de relaxamento que vai comprometer aquela noite de sono. Agora, tudo bem, mas o que que acontece no dia seguinte, depois dessa noite mal dormida? No Uhum. momento em que eu acordo, no dia seguinte, cansado, sem aquela sensação de que de fato eu consegui me recuperar, Pela, frustrado por não ter por causa alcançado disso. esse objetivo de repouso durante aquelas horas na madrugada. Naturalmente, eu já começo o dia num nível de estresse diferente. É. O meu humor já Já começa começa a estressado. oscilar. Naturalmente, né, eu, em termos de ânimo mesmo, de disposição, a minha disposição para aquele dia é menor, para eu Uhum, realizar minhas atividades. uhum.
Obviamente, a minha capacidade de foco, de concentração também fica afetada Diminui. depois de uma noite de sono mal dormida, e isso tudo me coloca, digamos assim, numa posição de frustração, realmente, um certo incômodo com aquela situação que se apresenta, com aquelas dificuldades que estão ali na minha frente. E essa frustração, esse desânimo potencializam Sim, aquele estado de ansiedade que ansiedade. já estava ali presente. Então, a gente tem um ciclo Ciclo vicioso, exatamente. vicioso. E aí surge a questão: "Ok, e aí, como furar essa bolha?", né, como interromper esse ciclo? A respiração entra como uma chave brilhante, É. como um processo muito eficaz para a redução dessa ansiedade e, consequentemente, para a melhora da qualidade do sono. É por aí que a gente começa a mudar essa história e desconstruir esse ciclo. E só lembrando, gente, isso não é uma coisa que acontece assim, né, de uma hora para outra. Como o Pedro falou, tem que ser trabalhado, né? Você tem que ter primeiro consciência disso e segundo trabalhar isso. Não vai. Eu vou falar uma coisa que eu falo em todo podcast aqui para vocês, que é o seguinte: eu tenho um sonho que é tomar uma pílula e acordar no dia seguinte com uma barriga de tanquinho. Não vai rolar, gente, não vai rolar. Eu tenho que trabalhar isso, né? Então, é a mesma coisa. Você não pensa que você vai dormir e vai acordar respirando, né? Abaixando o diafragma, usando o volume total do pulmão. Não vai. Tem que trabalhar para isso, porque senão não vai conseguir. É simples assim. Mas o Pedro está aí, que não vai deixar eu mentir. O benefício que você tem quando você respira corretamente é absurdo, né? A sua qualidade de vida melhora assim exponencialmente. É muito bacana, né? E é uma Hum. coisa simples, gente. Você pensa para respirar? Não, ninguém pensa para respirar. Então, pelo menos durante uns 5 minutos por dia, você pensa no que você está fazendo para você passar a fazer direito. Que aí depois você vai acostumar a fazer direito e vai fazer direito sem precisar pensar. Bom, mais uma perguntinha para você. Quais os principais sintomas da ansiedade excessiva? Nós falamos aqui sobre alguns, né, então a frequência cardíaca elevada, né, essa respiração mais curta, mais ofegante, essa contração Contração muscular, muscular. dores também nessa região do peito, problemas gástricos, como nós mencionamos ainda há pouco, eh, dores de cabeça. Tem pessoas que nesses momentos de estresse muito grande lidam com, né, com enxaqueca, com dor de cabeça muito forte. Isso olhando, né, para o nível físico, né. Se Físico. a gente olhar também para aspectos psíquicos, é claro que essa dificuldade para dormir que a gente está falando também é um grande, né, sintoma desse processo de ansiedade mais crônica. E aí é interessante explicar, eu acho interessante fazer uma ressalva, sempre que eu falo sobre ansiedade, até para desmistificar um pouco sobre esse tema, porque nós precisamos, entender a diferença entre a ansiedade que é natural, que faz parte da vida de todo e qualquer ser humano e que sim é importante para o nosso próprio processo de sobrevivência. Sobrevivência, claro. Afinal de contas, se nós não nos sentíssemos ansiosos em diversas circunstâncias, as consequências seriam terríveis para nós. Então, sentir sim a ansiedade é algo natural, é algo que faz parte do nosso dia. O que nós queremos destacar aqui é aquela ansiedade excessiva, que aí pegando a historinha lá do perigo imaginário, né, que nós falamos lá no início, quando o perigo concreto, o animal selvagem, está aqui na minha frente e eu consigo escapar dele, ele vai embora ou eu acho um abrigo, na mesma hora eu me acalmo. Na mesma hora minha frequência cardíaca diminui, Baixa, a adrenalina baixa, poxa, passou o susto, tô salvo. O meu cérebro, né, interpreta essa informação, poxa, passou. Bola pra frente, vamos continuar. Mas e o perigo imaginário? Quando é que ele vai embora? Se é um pensamento? é. Se é uma projeção, qual é o momento
em que eu vou conseguir me acalmar. Olha, agora o susto passou, o perigo passou. Então vamos pegar um caso concreto. Eu estou preocupado se algo vai acontecer ou não daqui a 2 semanas. Até lá eu não vou ter essa resposta. É, você vai ficar ansioso até lá, não tem jeito. Então, como eu vou lidar com esse processo de ansiedade nessas 2 próximas semanas? Sem que eu perca o meu sono nessas 2 próximas semanas, sem que eu perca o meu apetite nessas 2 próximas semanas, sem que eu perca a minha capacidade de concentração nas atividades que eu preciso fazer ao longo dessas 2 semanas. E aí entra um ponto que é um outro aspecto maravilhoso também da respiração, para além de todos esses benefícios fisiológicos que nós estamos falando aqui, que é justamente esse aspecto psíquico da É, respiração emocional, é isso e mesmo. emocional. Como eu posso usar essa ferramenta para encontrar formas de lidar com os meus próprios pensamentos de uma maneira mais saudável? Esse é um ponto fundamental, uma virada de chave enorme nesse processo também para nós lidarmos com esses chamados perigos imaginários. Ou seja, como eu uso a respiração a meu favor para lidar com os meus pensamentos de uma outra forma. Então, o simples fato de eu parar 5 minutos, sentar, fechar os olhos e começar a observar esse fluxo respiratório, né, o ar entrando, o ar saindo, as partes do corpo que se movimentam enquanto isso está acontecendo, que tipo de sensação chega para mim, e observar também os Dentro. pensamentos que chegam até mim enquanto eu estou aqui, cria um distanciamento entre a minha consciência, né, observadora, e esse fluxo de pensamentos Imaginários, né? imaginários. Esse distanciamento acalma demais. Esse é o processo da meditação, né? Em Uhum. que nós usamos a respiração, esse fluxo respiratório, como uma âncora, justamente para criar um distanciamento entre nós mesmos e essas projeções que a nossa mente cria. É, eu acho que hoje o tempo que a gente está vivendo é muita pressão em cima, muita informação, muita demanda. As pessoas querem tudo para ontem, não querem nem, não é nem agora, é para ontem. Então, isso gera uma ansiedade louca em você, porque você tem que atender, você tem que aprender a fazer exatamente o que você está falando, a distanciar isso da sua consciência. E uma ferramenta, exatamente o que você falou, uma ferramenta excelente para isso é você parar, aquilo que eu estava falando antes, 5 minutos por dia, respirar e prestar atenção no que acontece com você, para você saber realmente o que é importante e o que é, como o próprio nome diz, pré-ocupação, né? Você fica se pré-ocupando com coisas que vão acontecer daqui a um mês, que você não tem o menor controle. Menor. Só que hoje, né, a necessidade de controle é um negócio que aumentou absurdamente. Você tem que controlar tudo. Gente, não dá para controlar nada, né? Você pode no máximo controlar você, né? E né, se você trabalhar e tal, isso vai ajudar bastante. Bom, mais uma. Quer dizer, tem mais alguma coisa para você falar ou posso mandar outra? Posso só fazer um Claro, complemento? claro. Eu acho interessante, você usou o verbo controlar agora, É, e eu acho, olha como é maravilhoso isso. Eu concordo plenamente com o que você disse. Nós não podemos controlar nada, né? O que vai acontecer daqui a 10 minutos nós não sabemos. sim, Mas eu posso exercitar essa capacidade de controlar o ritmo da minha sim. respiração. Você controlar. É. Se eu desenvolver a minha habilidade para tornar a minha respiração mais longa quando eu sentir que isso é importante, é necessário para mim, Uhum. certamente a minha necessidade de querer controlar o Lá que está fora do meu fora alcance vai vai diminuir, diminuir, claro, porque eu claro. vou estar muito mais Centrado em você, centrado em claro. mim. É. Então, é isso que a gente precisa
é isso que eu digo de chamar a responsabilidade para si e não colocar só nas circunstâncias Instâncias. externas que fogem do nosso controle. E um último ponto só sobre a questão dos 5 minutos que você falou. Muita gente acha: "Poxa, 5 minutos? Isso aí não vai fazer diferença nenhuma. O que são 5 minutos?". Não duvidem da capacidade Cidade desses de 5 5 minutos. minutos, desde que haja consistência, Sim, haja frequência. 5 minutos hoje, amanhã, depois e depois e depois são capazes de promover transformações gigantescas. 5 minutinhos por dia são capazes sim, de mudar completamente o panorama. é verdade. E eu acho que tem um pouco de procrastinação também, né? As pessoas, amanhã, amanhã, eu faço isso com o meu abdominal, né? Que eu tenho que fazer, então amanhã, amanhã. Mas é verdade. Quando eu vou dar um testemunho aqui. Eu fazia 48 apneias por hora, há um tempão atrás, né? E eu acordava de manhã achando que tinha dormido. Exatamente assim, irritado, cansado, mal-humorado, perda de foco, chutando tudo quando era cachorro pelo caminho, até meio-dia, quando eu acordava, estava funcionando. Aí eu assisti uma palestra lá de uma pessoa, um pneumologista, e ela estava falando de sono, então eu falei, ela está me descrevendo, sou eu. Aí é que eu fui fazer os exames, tá, vi que tinha 48, fazia 48 apneia por hora de sono, durante o sono, e comecei a me tratar disso, tá, não sei o quê, e melhorei, e a mudança foi muito grande. Eu usei um aparelho chamado CPAP durante muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar com respiração, porque o CPAP, você não está tratando nada. O CPAP você está tratando do efeito, né? Se você tirar o CPAP, você continua com o mesmo sintoma. Então, eu tive que aprender a respirar de novo, direito, né? E é um processo longo. Eu levei quase uns 2 anos para fazer isso. Agora, é o que você está dizendo. Todo dia eu tinha que, antes de me parar e pensar no que eu vou fazer, 5 minutos pelo menos, às vezes era um pouco mais, né? E no final a recompensa é essa: você melhora, respira melhor, emagreci bastante por conta disso. Enfim, como tudo na vida, como já dizia o Milton Friedman, não existe almoço grátis, né? Você não pode querer estalar o dedo e passar a respirar bonitinho pelo nariz, né? A gente viveu, no meu caso, muitos anos, não vou dizer quantos, muitos de um jeito, então para mudar não dá para instalar o dedo e mudar, tem que trabalhar. E para isso a gente ajuda. O Pedro, então, nem se fala. Pedro, fala um pouquinho das suas aulas de yoga aí para gente. Eu vou interromper aqui, eu fiquei super curioso, né? E quando você me falou, a gente estava conversando aqui um pouco antes, como é que funciona a tua aula? E você me falou que trabalhava muito com pessoas 60 a mais, né? E essas pessoas têm que ter a gente tem que ter uma atenção especial para elas, porque a gente sabe que a gente perde massa muscular a partir de 30 anos e tal. Quando os 60, isso dificulta a respiração, dificulta uma série de coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui. Vou até mudar aqui a ordem aqui, Sim, que eu fiquei super empolgado com o que você falou. é quando nós falamos sobre respiração, nós precisamos nos atentar a questões físicas que influenciam diretamente esse aproveitamento do processo respiratório. Respiratório. Então, quando o corpo ele tá mais rígido, quando a coluna, né, não tá tão flexível, quando nós não temos tanta flexibilidade nessa região aqui torácica, os pulmões eles não têm muito É, as espaço para costelas também, expandir as exatamente. costelas, né, os músculos aqui intercostais que fazem, né, depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso, é uma respiração que a gente chama no yoga, né, de respiração completa, em que a gente aciona toda essa musculatura para preencher ao máximo, né, os nossos Uhum. pulmões. Eh, esse trabalho a nível físico, ele é importante quando o nosso objetivo é melhorar a respiração. Então, para além dessa consciência de respirar pelas narinas, de utilizar o Ah, diafragma, de começar a treinar para alterar o ritmo respiratório, prolongando
seja a inspiração, seja a expiração, seja as pausas entre a inspiração e a expiração, eh, alongar essa musculatura, né, do tórax, flexibilizar a coluna, criar mais espaço entre as vértebras, alongar músculos nas pernas, Sim, por exemplo, que às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver, mas, por exemplo, os músculos isquiotibiais aqui, né, esses músculos aqui posterior da coxa, quando nós alongamos essa musculatura, nós influenciamos também no nosso processo respiratório, dentre vários outros músculos aqui na região da garganta, nas costas, ou seja, nessas aulas de yoga, o nosso objetivo é trabalhar o corpo justamente para promover o alongamento dessa musculatura e trabalhar a flexibilidade da coluna, para que essas pessoas tenham, obviamente, maior facilidade na execução dos movimentos diários, maior mobilidade articular, mas também para que através desse processo a nível físico, a gente prepare o terreno para para esse melhorar trabalho respiratório. respiratório, Uhum. que influencia, né, diretamente o nosso estado mental. Então, Então, é um conjunto, eh, que envolve o físico, envolve, né, o psíquico, é, que obviamente tem uma relação direta com o nosso emocional, e tudo dialoga. E a ideia nas nossas práticas de yoga é justamente usar estímulos diferentes, né, ferramentas diferentes para promover essa 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 integração. transformação. Isso também eu acho que é um dos males, né, da nossa época, né? A ultra segmentação que tem. Isso já acontece muito na medicina, está acontecendo na odontologia também. Cada vez mais as pessoas olham você como segmentos, né? Eu brinco que daqui a pouco o ortopedista vai tratar só o indicador da mão direita, vai ter um especialista para tratar só desse dedo. E esquece que eu tinha um professor que dizia que pendurado num dente tem uma pessoa, né? Então você tem que olhar a pessoa, né? E quanto mais hoje está na moda um termo chamado integrativo, que eu tenho uma certa implicância com isso. Tudo é integrativo agora, entendeu? Mas na verdade a pessoa é um todo. Você não consegue tratar de uma pessoa só mexendo no dente, porque, né? Você tem um monte de coisa associada a isso, como você diz emocionalmente, né? A gente tem 32 dentes e 32 meridianos. Então, cada dente está associado a um meridiano. Então, as coisas são complexas e têm que ser avaliadas e as pessoas têm que ser ajudadas ou tratadas, ou que nome que você queira dar, de uma maneira que realmente ajude. Não adianta você resolver um problema específico aqui, sei lá, no pé. E, né, a gente sabe que o músculo não está separado, os músculos estão todos juntos. A face é uma coisa só. Então, durante muitos anos eu trabalhei com reabilitação oral, né, que é tratar gente que tinha bruxismo e tal, não sei o quê. E às vezes a gente via que pessoas com. Meu trabalho de fim meu trabalho de tese lá, de reabilitação, foi pegar um time de vôlei, botar eles todos subirem no pedômetro. No pedômetro é um aparelho que você mede a pressão e os pontos onde o pé toca no chão, né? Quais os pontos e com que pressão. Subiram todos, eram 15. Subiram lá. Aí a gente mapeou. E depois a gente pediu para eles segurarem um palito de sorvete na boca. Não era morder, era não deixar cair. Né? Aí subiram os 15. Os 15 marcaram pontos e pressões diferentes, porque eles estavam ativando a musculatura da mastigação, basicamente com uns 4 ou 6 músculos só. Mas só isso tem influência no corpo todo, então é isso que você está dizendo. Se você não consegue ter mobilidade no tórax, ou tem uma coluna lá de bambu que não consegue se mexer, você não vai conseguir respirar direito, você tem que trabalhar como um todo. Então tem que ser um trabalho conjunto, tem que ser tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Senão não funciona. Bom, então vou mandar mais uma pergunta para Vamos você. lá. É,
Bom, a gente já falou um pouco disso, mas vamos focar lá. Por que que a respiração ajuda a reduzir os níveis de ansiedade Especialmente por conta da redução na frequência cardíaca. cardíaca? Eh, o nosso coração possui um ritmo natural. A questão é que por diversas circunstâncias, ele começa a bater fora desse ritmo com frequência. Uhum. E se nós desenvolvermos o hábito diário de prestar atenção à nossa frequência cardíaca e buscar conduzi-la para esse ritmo natural, Normal, para é. essa frequência natural, os níveis de ansiedade diminuem bastante, bastante. Só que é um hábito também que é É, pouco estimulado, estimulado. né. Você, por exemplo, você tem o hábito de parar e observar em que ritmo seu coração está batendo? Raramente nós fazemos isso. É. E isso pode produzir uma transformação gigantesca. Então, no momento em que eu paro, e aí posso levar a mão aqui até o coração ou colocar a mão aqui no pulso para sentir, né, como está esse ritmo. Existem práticas respiratórias que nos ajudam a cadenciar isso. Então, por exemplo, uma prática que eu gosto bastante, a título, né, ilustrativo, é primeiro tomar consciência desse ritmo, tentar identificar, sentir aqui o coração bater. E aí fazer uma inspiração mais lenta, contando até 4 batidas do coração. Depois segurar um pouquinho o ar nos pulmões, contando 2 batidas do coração Uhum. e soltar o ar lentamente, contando 6 batidas do coração. Qual é a ideia, né, dessa prática, né? Eu prolongo a minha inspiração, porque quando eu conto até 4, naturalmente essa inspiração está sendo mais longa Mais do que longa. a minha habitual. Eu faço essa pequena retenção de ar justamente para frear aquela respiração É. mais curta Uhum. e, da mesma maneira, uma expiração ainda mais longa para ativar o sistema nervoso parasimpático e acionar essa resposta calmante do organismo, diminuindo a frequência cardíaca. Então, o interessante, e aí eu posso brincar com os tempos, mas o interessante é que a soma da inspiração e da retenção seja o valor Igual da do expressão. tempo da expiração. Uhum. Então, por exemplo, 4 tá muito para mim, diminui. Para 3. Puxa em 3, segura em 2, solta em 5, um Uhum. exemplo. Então, eh, essas respirações ritmadas, né, que nós chamamos, são técnicas que nos ajudam a conduzir a nossa frequência cardíaca a um ritmo mais natural Uhum. e, consequentemente, diminuir Diminuir a esse ansiedade. esse estresse. É, legal. Não sabia disso, não. A gente tem um exercício que a gente faz para melhorar o processo respiratório, né, de pessoas que têm apneia, enfim, qualquer distúrbio de sono, que é parecido, mais ou menos. A gente chama de passos, né? Você inspira, normal, expira, normal, aí prende e vê quantos passos você consegue dar. Eu digo para a pessoa, não é concurso de apneia, não é para ficar 3 horas e ficar desesperado. Não, se der meio passo, já tá bom, meio passo. Aí sentiu vontade de respirar de novo, respira. É impressionante, não é? Eu faço isso há 9 anos. Ainda não teve uma pessoa que, num prazo de um mês, 45 dias, não tenha quase que dobrado a quantidade de passos.
porque trabalha a musculatura, trabalha a cadência, que é exatamente isso que você está falando, né? E a pessoa começa a respirar de uma forma mais eficiente e mais natural. Isso é Exato. uma coisa que eu brinco com as pessoas, porque usar dispositivo intraoral que a gente usa, né, é meio complicado, porque você fica com uma boca que parece um bico de pato, assim, fica, né, não dá para fazer isso na rua. Mas andar fazendo isso na rua, você pode fazer em qualquer lugar, que ninguém vai achar que você é maluco, porque ninguém está sabendo que você está respirando ou não. Então você vai lá, dá os seus. E por incrível que pareça, eu fiz muito isso, e por incrível que pareça, você faz isso 5, 6 minutos, você fica cansado. Você fica cansado, tem que parar e fazer o que você faz naturalmente. Agora, quanto é o que você estava falando, consistência. Quanto mais você faz, quanto mais consistentemente, quanto mais tempo você faz isso, em relativamente pouco tempo, 30 dias, 45 dias é pouco tempo. Você aumenta a quantidade de passos, você fica menos cansado quando para de fazer, você consegue fazer mais tempo. É impressionante, cara, como o corpo responde bem quando você tem consistência, né? É a mesma coisa, não adianta você fazer na academia um dia, depois ficar 3 semanas sem ir, não vai Não, não adiantar nada. adianta, não Não vai adianta. adiantar nada. É muito melhor dedicar pouco tempo, mas que seja Constante. constante, Sim, do que, sim. vou ficar aqui uma Uma hora hora, sentado e é, depois, daqui a 2 semanas, eu eu vou, faço de não novo. vai adiantar, não vai adiantar. Eh, e sobre esse exemplo que você trouxe, tem um bônus, digamos assim, também, que é justamente essa capacidade de tirar o foco Sim. daquilo que está me Do que está te perturbando. preocupando, exatamente. Então, de brinde, olha que coisa maravilhosa, você É, está melhorando o seu potencial respiratório, o respiratório, seu organismo como um todo, né, sendo beneficiado e, para além disso, você consegue se acalmar, né? porque aquele problema que não está te deixando dormir, É, ao longo daqueles 5, 6 minutos em que você está fazendo exercício, você é, não está não está pensando pensando. naquilo, É, você está isso aí. concentrado, está presente. Bom, vamos lá. A última. Quais tipos de exercícios respiratórios são mais eficientes para facilitar o sono? A técnica respiratória, existem diferentes exercícios respiratórios que são benéficos nesse contexto, né, para facilitar o sono, mas eu diria que a expiração bem prolongada, como eu acabei de mencionar ainda há pouco, é uma carta na manga, assim, maravilhosa, justamente para a gente conseguir ativar o sistema nervoso parasimpático. E existem diferentes maneiras de nós executarmos, né, essa respiração. Essa contagem ela pode variar, é importante que seja uma contagem confortável para a É, pessoa, factível, né? É, factível. não adianta Então você. né, agora vamos lá, respira contando até 20. Vai 20. ter gente que: "Pô, não consigo". E aí a Lógico. pessoa vai se estressar e não vai adiantar nada. É, Então, isso mesmo. assim, dentro da capacidade pulmonar de cada um, dentro do condicionamento de cada um, eh, encontrar essa contagem pode ser usando exatamente essa proporção que eu passei ainda há pouco, Uhum. né, somando o tempo da inspiração com a Uma pausa. retenção de ar, igualando esse Aí, tempo ao aí, tempo da expiração, de modo que a sua expiração seja mais longa, justamente para a gente conseguir reduzir bem a frequência cardíaca. E eu aconselho para aqueles que estão encontrando uma dificuldade maior para dormir, seja para pegar no sono ou seja para sustentar o sono, durante mais tempo ao longo da madrugada, que faça isso já deitado na cama à noite, como de fato uma só. preparação para a noite de sono. Uhum. Encarar isso não só como eh, além de tudo que nós mencionamos até aqui, Uhum. mas encarar isso: "Poxa, esse é o momento em que eu me preparo para dormir". As pessoas não dão valor a essa preparação. "Ah, É, poxa, eu acordo de manhã e me preparo para ir para o trabalho. Eu depois me preparo para ir, não sei, para academia, para fazer algum é esporte", né, verdade. coloco a roupa, apropriada para isso, o calçado apropriado para isso.
Mas para dormir ninguém se prepara. Dormir é simplesmente um ato em que a pessoa passou o dia inteiro estressada, trabalhando, tendo que dar conta de 300 compromissos, passando muitas vezes por imprevistos Sim. que deixam ali uma série de tensões, e a pessoa simplesmente chega em casa, tomo o meu banho, janto, deito na cama. Porra, mas o sono não vem, mano. É, Giro para um lado, viro para o pro outro. Por que que eu não tô isso dormindo? quando não tá vendo o celular lá, né, Aí sim, tem rodando o celular. o tempo de tela, aquela luz É, aquela luz nos olhos azul, que também exatamente, influencia o processo. Mas assim, o simples fato tá bom, não tem problema ver o celular, todos nós vemos o celular o tempo todo, é. mas ok, já vi o que eu tinha que ver, agora o celular tá aqui, deitei, tô na minha cama, fecho os olhos, né, deixa eu me preparar para dormir. Olha, é muito simples, você não precisa de nada, é só fechar os olhos, fazer, por exemplo, um exercício respiratório como esse, prolongando a sua expiração, isso vai ajudar muito nesse processo de relaxamento. É. É, gente, a gente precisa ter pisar no freio, cara, tá muito acelerado, eu acho, né, O cada vez ritmo é mais, né, intenso, é. Bom, agora é o momento merchan, como é que a gente faz para te encontrar? Para fazer essas coisas todas boas que você está falando aqui pra gente? Eu tenho um canal no YouTube chamado A Vida é Yoga, é o nome do canal. E também uma página no Instagram chamada A Vida e Yoga, tudo junto, A Vida e Yoga, tudo junto lá no Instagram. E também o canal no YouTube, onde eu compartilho técnicas respiratórias, compartilho diversas reflexões sobre esses temas voltados, né, para administração de ansiedade, né, para melhora da qualidade do sono, alívio também dessas tensões corporais. Então, para quem quiser Bacana, acompanhar, sejam bem-vindos. bacana. Pedro, olha, vou te dizer, é uma pena que o nosso tempo está acabando. Ah, mas é verdade, está acabando. Mas é uma pena, porque realmente foi uma conversa super bacana, né? A Kátia, que apresentou você para mim, já tinha falado de você, foi uma surpresa assim muito bacana. Gostei muito de você, e de conversar com você sobre um tema que é tão caro para mim. Os últimos 9 anos da minha vida foram dedicados somente a isso, entendeu? Foi muito bacana e eu espero que a gente volte aí um outro dia para a gente continuar essa conversa. E vou deixar aí para você as palavras finais que você quer deixar para gente. Obrigado. Eu gostaria de te agradecer muito também, Ernesto, pela oportunidade, por ter aberto aqui as portas. Eu adoro também esse tema, porque esse tema foi um grande divisor de águas na minha vida também. Eh, Quando eu comecei a dedicar tempo para a prática de exercícios respiratórios e a valorizar realmente, né, o impacto que a respiração consciente tem sobre a nossa vida, né, quando eu percebi isso de fato, eu senti essa vontade muito É, grande de dividir, levar a né? mensagem adiante e de É, fazer com que outras pessoas se beneficiem. experimentassem isso também. Exatamente. Então, falar sobre esse assunto é sempre muito gratificante. Eu espero que a gente tenha plantado uma sementinha, no terreno aí de muita gente que assistiu. É isso aí. Bom, então, para finalizar, eu vou pedir para, se vocês tiverem gostado, derem um like. Se não tiverem gostado, deem também, para o canal poder crescer. Se inscrevam no canal e até o próximo episódio, até o próximo podcast de Respirar Melhor é Viver Melhor.